Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Valores do Esporte especial Copa do Mundo Feminino de Futebol. Tudo bem, professor? Tudo bem, você, Magali? Tudo bem, professor Sérgio Cunha aqui com a gente, que vai falar um pouquinho sobre o futebol feminino, né, professor? Hoje a gente vai falar sobre as mulheres que entendem de futebol. Não é fácil ser mulher e entender de futebol. Tem sempre um olhar assim desconfiado. Será que ela entende mesmo? Eu coloquei no Google, professor, a palavra futebol. E as imagens é sempre de homens jogando bola, de material esportivo, mas sempre relacionado ao futebol masculino. Então é muito difícil, né, a gente furar essa barreira, até mesmo na internet há essa barreira de entender o futebol como sendo masculino, né, professor? É uma pena essa masculinização do futebol, aqui no Brasil principalmente, porque se a gente pegar Estados Unidos, Canadá, o futebol feminino é muito mais ligado ao mundo feminino, o futebol é muito mais ligado ao mundo feminino do que ao mundo masculino. Até por questões históricas, culturais. Mas aqui no Brasil, eu acho que esse processo de entender melhor a mulher, né, que participa do futebol, acho que é um processo que está em construção e eu espero que realmente essa Copa do Mundo venha nos trazer mais incentivos para as mulheres participarem. A gente já tem visto mulheres participando de transmissões, né, de arbitragens, jogando de uma maneira muito bonita, muito brilhante. Então, acho que nós estamos indo nesse caminho também de melhorar essa discriminação que a gente tem com o futebol. Sim, professor, dentro da universidade, né, o professor que deu aula da disciplina, é comum acontecer essa separação, até mesmo dentro das universidades? Olha, eu não tive esse problema, né? Comecei trabalhando com futebol, né, na Unesp de Rio Claro, ainda nos anos 1997, e a gente sempre teve uma adesão muito grande das meninas participarem, inclusive porque era obrigatório para todo mundo, tanto masculino quanto feminino. Nós tivemos lá projetos muito interessantes com as meninas, com as mulheres participando, projetos de pesquisa, projetos de extensão, voltados para o público feminino. Então eu tive talvez essa sorte aí de ter tido alunas que tiveram esse interesse, que quiseram migrar e hoje muitas estão aí no universo do futebol no Brasil inteiro. Dentro da universidade existe essa discussão, né, de entender essa diferença do futebol feminino com o futebol masculino. Esse estudo, essa discussão para que exista em algum momento uma igualdade? Nas universidades onde eu participei, né, tanto na Unesp quanto na Unicamp, isso está bem consolidado. As mulheres participam do mesmo jeito que os homens, né? Lógico que a gente sabe que existe ainda esse machismo, é um machismo estrutural que a gente tem no nosso país, Uhum. mas eu acho que as mulheres estão se impondo também, estão mostrando as suas capacidades. Por que não pode jogar futebol? Por que não pode discutir sobre futebol? Quando você tem a mesma formação de todos os masculino, feminino, inclusive dos transgêneros também, né, dos Uhum. outros gêneros, que eu acho que é importantíssimo que todos participem. O futebol é uma parte da sociedade, ele não é isento da sociedade, ele faz parte da nossa sociedade, é apenas uma manifestação cultural esportiva, e todos devem participar igualmente de todas as etapas dessa modalidade. Professor, quando o pessoal vai pesquisar sobre futebol, a procura é maior de homens ou de mulheres na pesquisa do esporte? Na pesquisa ainda acaba sendo, pelo menos na minha área, né, que trabalhei com a parte da biomecânica, acaba sendo maior dos homens, mas eu felizmente tive, né, bastante mulheres também participando das pesquisas. A grande dificuldade que eu acabo enxergando é que os dados que a gente consegue coletar no masculino já são muito difíceis, no feminino fica mais difícil ainda. Então, mesmo as mulheres que me procuraram para fazer pesquisa, né, desse trabalho de iniciação científica, mestrado, doutorado, acabam indo para o mundo do futebol masculino pela falta de acesso aos dados e poder gerar conhecimento a partir desses dados. Então isso
é uma tônica que acontece nas duas, né, na modalidade masculina e feminina, mas muito mais na feminina, infelizmente. Então existe uma procura pelo futebol feminino de pesquisa, de estudo, de tentativa, né, de produzir ciência dentro dessa modalidade. Sim, sim, existe bastante interesse. Os mundos, o masculino e o feminino no futebol, eles não têm muita diferença do ponto de vista do que analisar, do que buscar, né, quais as perguntas científicas que nós vamos fazer, mas é lógico que existem diferenças, são gêneros diferentes, são Sim. hormônios diferentes, tem uma série de diferenças que devem ser estudadas, né? Então aquela questão do tamanho do campo, peso da bola, tamanho da trave, o tipo de treinamento que se dá, eu acho que isso está, de uma certa forma, sendo superada, mas são discussões que devem ser feitas ainda, pesquisas, campo de pesquisa enorme para poder ajustar isso, não só entre gênero masculino e feminino, mas nas categorias sub-20, sub-17, sub-15, onde essas diferenças, muitas vezes, do masculino para o feminino vão aparecer mais ainda, né? A mulher tem uma maturação mais rápida do que o homem, como lidar com isso, tanto nos projetos escolares, quanto nos projetos de alto desempenho, de alto nível, é extremamente importante e tem uma série de perguntas para serem respondidas a respeito dessas diferenças. Professor, quanto que o futebol feminino absorve esses estudos, né? Pega essa ciência que vem sendo desenvolvida dentro das universidades e transita realmente para aplicar? Porque o futebol masculino a gente percebe que há, né? O pessoal trabalha em cima desses estudos, biomecânica, a gente vê que tem todo, né, o GPS, eles usam todas essas tecnologias que foram desenvolvidas na universidade para conseguir um aprimoramento do esporte. O feminino também faz isso? Então, esse é o grande problema, né? O feminino não tem acesso a essas tecnologias, aos bancos de dados, das ditas estatísticas, que na verdade são mais contagens de frequência, mas nem isso a gente tem muito acesso. Então, existem algumas plataformas que hoje estão também, né, alimentando os dados das equipes femininas, mas as equipes femininas aqui no Brasil não têm acesso a essas plataformas. A CBF só permite o acesso às equipes masculinas. Então, a gente tem que fazer alguns cambalachos, né, buscar alguns colegas, alguns amigos que têm acesso para poder passar isso e com um número limitado de acesso a essas plataformas. Então isso também prejudica muito fazer pesquisa, principalmente no Brasil e nos países da América Latina, fazer pesquisa com o futebol feminino. Sim. Tinha algum desinteresse de alunas, né, por conta da disciplina ser de futebol, de não querer participar, ai, não gosta, não se identifica com a modalidade? Eu tive isso desde que eu comecei a dar aula na escola, né, no ensino fundamental, no ensino médio, mas eu sempre falava, não, todo mundo tem que participar de tudo, né? Então, na universidade, ainda até o final, agora aposentado, não estou mais dando aula, mas até o final sempre tinha um caso ou outro, não só de meninas, mas às vezes de meninos também, de não querer praticar, não querer fazer atividade prática. E eu falava, não, é extremamente importante que vocês pratiquem também, porque não adianta, como é que a gente vai ensinar sem saber a dificuldade que é de aprender? Então eu tive situações bastante interessantes de pessoas já mais velhas, inclusive, principalmente do gênero feminino, que no final ficavam super entusiasmadas, falaram, pô, que legal, ainda bem que você insistiu para que eu fizesse as atividades práticas, eu gostei muito, eu aprendi melhor a como ensinar, né, e como incentivar também que todos os gêneros participem dessas atividades. E teve uma evolução, né, professor? Olhando para hoje, eu acho que as meninas estão mais voltadas a jogar bola, a ter mais esse contato com a bola, né? A gente sabe que ainda é muito distante se comparar com o masculino, mas ao mesmo tempo houve, né? Quando o professor olha lá atrás e olha hoje, tem uma grande diferença, né? Nessa vontade, no entendimento, no conhecimento. A diferença é bastante significativa, ainda não estamos no ponto ideal, ainda precisamos caminhar bastante, evoluir bastante, mas a gente já vê bastante, né, as escolas de futebol, as chamadas escolinhas, eu não gosto muito desse termo, mas as escolas de futebol, mesmo as escolas tradicionais, as escolas normais, o ensino formal, com
juntando masculino e feminino na grande parte das escolas, isso acontece. Nas escolas de futebol também a participação das meninas. Eu dou sempre o exemplo da minha neta, que na escola que ela estava, ela queria jogar futebol, ela não tinha muita habilidade, mas ela gostava e queria jogar. E as meninas não queriam jogar, então ela começou a jogar com os meninos e os meninos não deixavam ela jogar porque ela era menina e, além de tudo, era ruim. Né? Aí ela me pediu para entrar numa escola de futebol e eu a coloquei numa escola de futebol e ela adorou esse processo. Depois foi fazer outras modalidades também, mas acho que é importante esse incentivo para que todo mundo tente, pelo menos, fazer todas as modalidades. Né? Não é só o futebol, não é só o futsal. Eu acho que as modalidades esportivas são muito importantes para o desenvolvimento dos nossos cidadãos e cidadãs. Aí, Sem dúvida. Professor, muito obrigada pela participação. Então, no próximo bloco, a gente vai conversar com a Carol Ruschel, que vai contar um pouquinho dessa experiência dela de ser uma entendedora de futebol. Até já. Estamos de volta com Valores do Esporte e agora a gente vai conversar com a Carol Ruschel, que entende de futebol, adora futebol, e ela vai contar um pouquinho pra gente como é ser uma mulher que entende de futebol. Tudo bem, Carol? Tudo jóia. Carol, para começar, eu gostaria que você contasse um pouco da sua história com o futebol pra gente. Sempre fui muito ligada ao futebol desde muito criança. Era o meu lazer favorito. Meu pai jogou futsal, jogou futebol de salão por um tempo, e mesmo depois, né, de jogar só recreativamente, o lazer dele foi sempre muito futebol. Jogar futebol, discutir futebol, assistir futebol. E eu tenho um irmão que tem um ano a menos que eu, então nós dois acompanhávamos sempre, né, o nosso pai nessas atividades de lazer desde muito cedo. Então eu fui a muitos jogos do time lá da nossa cidade, que jogava a Série B do campeonato estadual. Fui a muitos jogos de várzea, acompanhar meu pai jogar, né, campeonatos. Então a gente ficava batendo bola no alambrado, ali do lado do alambrado, ansiava pelo momento que acabasse o jogo para a gente poder entrar em campo e jogar dentro do campo com as outras crianças. Então essa foi a minha exposição, né, desde muito criança, e sempre gostei muito de assistir e sempre fui muito torcedora, né? Então sou de uma época quando eu comecei a gostar bastante de assistir futebol, o Flamengo foi campeão brasileiro em 92, então eu digo que virei flamenguista ali naquele momento, né? O meu pai sempre foi santista e a gente sempre discutiu muito sobre os times, sobre a rivalidade, sobre o histórico dos clubes. E dentre outras, né, questões relacionadas ao meu vínculo com o esporte desde muito cedo, foram as principais razões que me motivaram a cursar educação física na faculdade. Então, mesmo durante a faculdade, fiquei, né, muito ligada, jogava futebol na faculdade, nos jogos da faculdade, nos jogos universitários, e ingressei depois como professora no curso de educação física dentro da universidade, sigo jogando, então hoje os jogos dos servidores, dos professores, e sigo acompanhando futebol e sigo conversando sobre futebol. Hoje, dado o meio, né, que eu atuo profissionalmente, eu tenho muitas amigas que também gostam de futebol e também conversam sobre futebol. Então, não é raro a gente se reunir, né, para tomar uma cerveja, para jantar e falar sobre futebol, dentre outros tantos assuntos. Carol, você percebe que há um olhar diferente, um comentário ou às vezes um questionamento quando você fala sobre futebol? Eu acho que sim, é perceptível, especialmente a dúvida, né? Aqueles olhares estranhos do que essa mulher está falando sobre futebol, né? Especialmente em ambientes que a gente sabe que culturalmente são normalmente destinados aos homens, né? O bar do esporte, no horário nobre do futebol, para tomar cerveja, assistir futebol e discutir, né? Cornetar, fazer críticas, falar da imprensa, falar do treinador, falar das substituições. E eu gosto muito de falar sobre isso e sempre falei sobre isso, como eu te disse, com as minhas amigas, com meu marido, com os nossos amigos, né? Então,
quando as outras pessoas que não nos conhecem ou não estão envolvidas no nosso meio escutam, às vezes rola esse olhar assim do como assim, né? O que vocês estão falando? E sim, em alguns momentos eu já me senti desafiada por alguns homens, né? Em falar sobre esquema tático, falar sobre substituições realizadas, ou mesmo sobre algumas questões de capacidades técnicas de determinados jogadores, adequação à posição que jogam, se jogasse em outra posição, coisas assim que são o dia a dia de quem discute, né, e conversa sobre futebol. E já senti isso sim, esse desafio, e também já percebi esses olhares aí que depois de um certo tempo eles passam assim na minha avaliação de um certo preconceito para mais curiosidade e até admiração, dependendo da situação. Quando vocês estão nessa roda de amigas que você comentou, falando sobre futebol, chama a atenção das outras pessoas? Alguém se intromete aí na conversa? Como que é? Olha, eu acho que eu fico tão envolvida na conversa, né, na discussão, no debate, nesse momento com as pessoas que são próximas de mim, que eu confesso para ti que eu não fico, né, muito atenta ao que está acontecendo. Mas eu, por exemplo, gosto muito de frequentar o estádio, né? Eu sou sócia de um clube aqui em Florianópolis, frequento o estádio. Na verdade, nesse momento, eu ainda não retomei o frequentar o estádio como fazia antes da pandemia, antes de ter meu filho, que era todos os jogos, né, do nosso clube. Então, eu via muito isso no estádio, né, aquele pré-jogo, rádio, a discussão ali na entrada, no portão, que quando começava a ficar, divergir opiniões, né, daquelas pessoas que também tradicionalmente estão no estádio, começavam, inclusive, tom de piada, tom de brincadeira, tom de aposta, de palpite, e durante o jogo, assim, as provocações do eu estava certa, você estava errado, ou o contrário, né? Então, assim, confesso para ti que eu fico tão imersa, e isso para mim sempre foi tão natural falar sobre futebol, né? Enfim, discutir e estar em rodas, né? Em meios, seja onde eu jogo futebol, onde eu trabalho, no meu lazer, que para mim eu sempre. Não vou dizer que eu nunca dei bola, né, para os comentários, ou esses olhares, ou enfim, mas nunca me deixou constrangida, pelo contrário, né? Eu gosto de colocar lenha na fogueira, dependendo da situação. Você acompanha também o futebol feminino? Eu procuro acompanhar, né? Eu confesso para ti que assistir futebol feminino e hoje em dia assistir o futebol masculino na minha rotina também está ficando difícil, né? Eu sempre procurei acompanhar as Copas do Mundo, sempre tive muito interesse, né? Os Jogos Olímpicos, a participação da seleção brasileira. Como o meu clube aqui, o clube, né, que eu sou torcedora aqui na minha cidade, também tem uma parceria, um time no estado, que é parceria com outra cidade no futebol feminino, então fico ligada nas notícias, mas não é com a mesma frequência, né, e até porque nós não estamos expostos à quantidade de informações e também oportunidade de transmissão e acompanhamento digital, né, do futebol feminino. Eu, inclusive, já em momentos por jogar futebol, ainda que recreacionalmente, acabo que acompanho mais jogos de campeonatos locais, né, em loco, jogos de várzea ou pequenos torneios, ou mesmo esses jogos dos quais eu participo, do que o futebol, por exemplo, o Campeonato Brasileiro Feminino, ou mesmo outros campeonatos promovidos aí pela CBF. Quando você assiste o futebol feminino e o futebol masculino, você consegue perceber diferenças no jogo, no jeito de jogar, ou diferença, né, de visibilidade? Você até comentou, né, de divulgação midiática. Como que é para você? Como que você observa essa diferenciação do espetáculo? Acho que uma questão principal é a velocidade do jogo, né? Assim, a gente tem claras diferenças e eu acho que talvez eu nunca procurei, pelo menos, esperar que as coisas sejam iguais, né? A gente não tem as mesmas características também em outras modalidades, né? A gente está tão acostumado com o voleibol feminino, com o basquete feminino, mas também não são comparáveis às naipes masculinas dessas modalidades. Só que o futebol, acho que a gente está tão exposto, né? Desde muito cedo ao futebol na mídia, especialmente o futebol masculino, acho que há uma tendência, sim, de comparar e querer entender as principais diferenças, né?
eu vejo assim, muito superficialmente falando, assim, né, que eu acho que a velocidade do jogo é o que mais me chama a atenção. Mas uma coisa que a gente pode, né, quem acompanha o futebol ao longo aí dos últimos tempos, também acho que percebe a evolução, né, das características de jogo também. Eu não acho que a gente deva esperar que ele vai ser como o futebol masculino, né? É até injusto fazer essa comparação frente ao tamanho da história, ao tempo de prática, aos investimentos, né? As questões relacionadas à modalidade no naipe masculino que não são nem de perto parecidas com a do feminino, mas claramente a gente percebe evolução nos últimos tempos, né? Então, e é natural que a gente tenha um jogo com uma velocidade diferente, porque é um jogo que depende bastante de capacidades físicas, né? E a gente tem diferenças em capacidades físicas entre homens e mulheres. A capacidade técnica eu vejo que está cada vez melhor, né? Então, os aspectos técnicos de jogo, a profissionalização da modalidade com a questão dos aspectos táticos também. Então, assim, claramente há diferenças. Eu acho que as pessoas que buscam equiparar os esportes estão, na verdade, na busca de que isso seja de fato real, mas eu não acho que isso vai acontecer, a equiparação. Eu acho que mais do que tentar equiparar, a gente tem que ter muito claras as características do jogo, né, de cada naipe, como é que as coisas se desenvolvem, porque a gente tem muito, a gente, de uma forma geral, está exposto ao espetáculo em si, ao jogo, né? Aquele momento ali, os 45 minutos, depois mais 45, mas há toda uma questão por trás do jogo que ainda tem muita diferença, né? Então não dá para esperar que a gente tenha equiparação a partir do momento em que a gente tem muitas diferenças daquilo que se faz até o jogo. Então, né, num aspecto bem simples, assim, né, simplório, eu diria, não muito aprofundado, velocidade de jogo, por questões, né, relacionadas especialmente à capacidade física, e aí por conta, né, de questões físicas, eu penso que a organização tática também sofre adaptações, e a gente tem, né, desde pessoas que argumentam a favor de manter, por exemplo, todas as dimensões do campo, as dimensões da trave, as dimensões e pesos da bola iguais ao masculino, para que não haja qualquer tipo de discriminação, por exemplo, em relação a isso, mas há também argumentos pró-adaptações, como acontece em alguns outros esportes, né? Agora, Carol, para fechar, eu queria que você desse seu palpite para a Copa do Mundo. Palpite para a Copa. A torcida, obviamente, é pelo Brasil, né? A expectativa sempre é grande pela participação da seleção brasileira, mas a gente sabe que tem seleções muito fortes, né, envolvidas, muito tradicionais aí na história das Copas. Eu vou ser bastante conservadora e o meu palpite vai ser os Estados Unidos, pela história, né, em termos de conservadorismo aí no que os Estados Unidos manifestam, mas a gente sabe que tem outras seleções, né, a Inglaterra tem, né, tem vindo fora, no grupo do Brasil está a França, né, então que também vai ser, acho que a principal pedra aí no sapato do Brasil, acho que torcida pelo Brasil, mas o palpite é pelos Estados Unidos. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero vocês então no próximo programa. Até lá!